Amém? Se você tiver Bíblia, abre no Salmo 24 e vamos ler. É um salmo de Davi. Ele vai começar dizendo assim, ó: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Eu estou na versão NVI, pastor. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem estabeleceu os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá no 1. Davi, ele vai começar esse salmo. Ele começa exaltando o Senhor. Ele começa falando da soberania de Deus. Porque ele diz assim, ó: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, o que eu entendo aqui, você é um ser vivo. Então você pertence ao Senhor. Você tem um dono. Ah, mas espera aí, o rei Davi declarando que tinha outro dono, ele sendo rei, declarando que tinha outro dono sobre tudo, sobre tudo que existe, todo ser vivo. Sim. É por isso que Davi foi um homem escolhido por Deus. É por isso que Davi foi escolhido para a linhagem de Jesus Cristo. Porque ele era um homem que sabia reconhecer que sem Deus ele não era exatamente nada. Mesmo sendo rei, Davi, ele escreve esse salmo dizendo: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Ele não faz assim, ó, ele não diz: ah não, só os pássaros, ah não, só os animais do campo, ah não, só os seres vivos, só o homem, só o ser humano. Não, ele diz: tudo pertence ao Senhor. Aí ele vai dizer: porque foi ele que criou a terra. Foi ele que estabeleceu a terra nos mares. Então nós devemos aprender que nós temos um dono. Nós olhamos para o mundo hoje e a gente vê a destruição total. A gente vê o homem destruindo aquilo que não lhe pertence. A gente vê o homem destruindo aquilo que não foi ele que criou, que não foi ele que formou. E eles tentam imitar Deus criando as coisas, eles tentam imitar Deus dentro dos laboratórios, mas eles não conseguem. Porque quem criou todas as coisas foi Deus. E Davi vem dizendo que se Deus criou a terra e ele é dono de todos aqueles que vivem e foi ele que estabeleceu a terra, então existe um soberano a quem nós devemos servir. Aí lá no versículo 2, ele vai dizer assim, ó, no 3, ele vai dizer assim, ó, aí ele vai fazer uma pergunta que talvez intrigasse muita gente naquela época. E que intriga até hoje. Porque se eu fizer uma pergunta, eu vou dizer assim, ó: quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu santo lugar? Talvez Davi tenha escrito esse salmo quando ele trouxe a arca para Jerusalém. Talvez quando ele foi entrar em Jerusalém com a arca, com a presença de Deus, ele tenha escrito esse salmo. E ele faz essa pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor?
E quem poderá entrar no seu lugar e permanecer? Tem uma versão que fala permanecer. Irmãos, o permanecer na presença de Deus não é para todo mundo. Infelizmente, essa é a realidade. O permanecer não é para todos. Nós vamos ver quando Jesus ele prega, ele fala que ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. E quem não comesse da carne e não bebesse do sangue, muitos voltaram atrás. Porque eu estar na presença do Senhor e ouvir tudo que eu quero ouvir, ser as coisas muito boas, e eu ouvir tudo que eu planejo dentro de mim que eu quero ouvir, é bom demais. Mas a palavra lá em João vai dizer que quando Jesus prega, que ele revela verdadeiramente quem ele é para aquele povo, para aqueles discípulos, para aqueles que o seguiam, poucos ficaram. Porque eles disseram, essa palavra é dura demais para nós. E volta. Hoje acontece isso. Nós vamos pregar, nós vamos ministrar o que está escrito dentro da palavra e vai ter gente que vai embora, porque a palavra é dura demais para ouvir. Então, Davi, ele vai fazer essa pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem poderá entrar em seu lugar santo? Aí, no 4, ele vai responder. Talvez a resposta que Davi vai dar aqui vai ser mais difícil do que a pergunta. Porque é nessa hora que muita gente escapa e foge. Porque é a mesma palavra, é o mesmo que Jesus pregou. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode permanecer na minha presença. Para estar ligado com Cristo, tinha que fazer, tinha que participar. E muitos voltaram atrás. E Davi, ele vai dizer aqui, ó, é aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre à mentira, ou seja, a ídolos, nem jura falsamente por deuses estranhos. Irmãos, são coisas que a gente olha e você fala assim, não, peraí, então ninguém vai permanecer na presença de Deus. Porque quando ele fala, você tem que ter mãos limpas, quando a gente olha para as nossas ações, a gente fala, não, impossível eu permanecer então. Imagina na época de Davi. Imagina na época de Davi. Aí ele vai dizer, quem tem o coração puro? Aí eu olho para os meus sentimentos e eu falo, não sou digna. Porque uma coisa leva a outra. Eu sinto dentro de mim e logo eu pratico. Eu sinto e logo eu pratico. Então, se eu sinto algo ruim, se eu gero alguma coisa ruim dentro de mim, aí eu levo aquilo para as obras e eu pratico aquilo, o que Davi está dizendo aqui nesse salmo é que eu preciso mudar imediatamente essa posição. Se eu quero permanecer diante do santo. Aí ele vai dizer, quem não recorre a ídolos, ou seja, a mentira. Irmãos, quando nós chegamos na presença, quando nós estamos com Jesus, eu acho que uma das maiores dificuldades nossa é deixar de mentir. Porque aquele que fala que não mente é mentiroso. Porque todo mundo acredita que mentira é aquela que prejudica, é aquela que faz, nossa, mas não é. A mentira, ela é assim, ó, eu quero convencer ele que isso aqui não é uma garrafa. Não, isso aqui não é a garrafa, não. Isso aqui é isso aqui, é uma taça. Aí, pronto, eu já convenci ele que isso aqui é uma taça. Alguém me liga, você está na sua casa? Não, eu não estou. Você sabe por quê que a gente, depois que a gente para de mentir, muitas pessoas afastam da gente? Porque a verdade dói.
E quando você fala a verdade, muitas pessoas pensam que é grosseria. Mas eu e você, como igreja, nós sabemos que a mentira já não pode mais fazer parte da nossa vida, seja ela grande ou seja ela pequena, porque Deus ele não mede o tamanho da nossa mentira. Ele vê a mentira como mentira. Ele não vai dizer, não, um pouquinho você pode mentir. Não. Até santinho você pode mentir. Não. Ele está dizendo que você não pode viver na mentira e nem jurar falsamente. Quantas vezes a gente vê as pessoas para se beneficiar, a pessoa tem coragem de sentar num tribunal e jurar, e mentir, e detonar com a vida do outro, para se beneficiar. Seja ele um advogado, seja ele um juiz. Existe um juramento. Existe um juramento para essas pessoas. Eu não entendo muito não, mas eu sei que existe um juramento. Então, aquele que não pratica a verdade, aquele que não é justo naquilo que julga, ele está mentindo. E a palavra está me dizendo que se eu não abandonar a mentira, se eu não abandonar esses sentimentos ruins, se eu não abandonar as minhas ações, que é ruim, que prejudica muitas das vezes até eu mesmo, e se eu não parar de jurar falsamente pelo meu benefício próprio, eu não posso permanecer. Eu não posso permanecer. Mas aí Davi ele vai falar assim, ó, lá no 5. Ele vai dizer que se nós abandonamos tudo isso, e se nós nos colocarmos de mãos limpas, nosso coração puro, abandonar a mentira, não ficar com essas juras em vão, jurando falsamente, ele vai dizer assim, ó, eu receberá a bênção de Deus, o seu Salvador, e ele lhe fará justiça. Eu quero te dizer que se você abandonou todas essas práticas, ou se você está lutando para abandonar, você será justificado pelo próprio Jesus Cristo. Mas se eu continuo praticando, e se eu tento enganar a Deus, se eu tento enganar todo mundo, eu não serei justificado diante de Deus. Porque de que maneira, se eu estou na presença do Senhor, e eu continuo praticando tudo aquilo que eu praticava antigamente, não existe sacrifício mais, irmãos, para nós. Nós temos que entender que o sacrifício ele já foi feito. Cristo ele já se sacrificou por nós. Então nós temos o que lutar todos os dias. Por isso que o ser cristão não é fácil. Porque é uma luta constante. Todos os dias você tem que lutar para abandonar essas ações ruins que a gente praticava antes. Tudo de ruim que a gente praticava antes. E talvez seja difícil. Talvez para alguns é mais fácil. Se eu olhar e falar, nossa, mas foi tão fácil parar de mentir. Nossa, mas foi tão fácil gerar coisa ruim dentro de mim, parar de gerar esse tipo de coisa. É mentira. Porque é uma luta constante. É uma luta diária. É eu olhar para aquela ação e falar, eu não vou praticar mais isso. Se for preciso, foge do lugar. Se for preciso, vira as costas. Se for preciso, abandona pessoas que estão te fazendo pecar. Você sabe por quê? Porque é melhor ser justificado por Cristo diante de Deus do que permanecer com pessoas, com gente, em lugares, em trabalho, seja lá onde for, mas que me afasta de Deus, que me faz levar a ter ações ruins, sentimentos ruins, até que ficar mentindo. Muitos lugares que a gente entra para trabalhar, as pessoas
querem nos obrigar a mentir. E se você não mente, você não é um bom funcionário. Se você não mente, não, é muito certinho. O ser certinho, irmãos, muitas das vezes vai nos afastar. Vai nos excluir. Muitas das vezes vocês serão excluídos. Escute isso que eu estou falando. Vocês serão excluídos. Até mesmo de dentro de casa, de familiares de vocês, vocês serão excluídos. Talvez seja dura a palavra por irmão que está chegando agora. Mas eu creio que o pastor depois vai te explicar tudo. Mas a pura verdade é que quando você abandona todas essas práticas, você passa a ser o chato, você passa a ser aquele que só corrige, você passa a ser aquele que não serve mais para estar do lado. Essa é a verdade. Então ele vai dizer assim, ó: você será justificado. Assim são aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós temos que buscar essa face todos os dias. Eu sei que os dias não são bons. Eu sei que tem hora que parece que os dias estão assim, se alargando. E parece assim, aquela impressão que Deus está tão longe. Às vezes a gente olha assim, você fala, mesmo que a palavra diz, né, lá na Bíblia, Paulo já pregava que Jesus estava perto, que o dia estava próximo, e faz tanto tempo. Só que a gente não pode esquecer que ele também não avisa a hora que ele vai vir. E por mais que seja difícil agora, por mais que seja difícil a gente se posicionar como cristão, é melhor que a gente se posicione agora e passe por esse sofrimento agora, porque quando Jesus voltar não vai ter sofrimento. Então é melhor que a gente conheça o sofrimento agora. Sabe? E a Bíblia vai mais longe, ela diz que a gente tem que se alegrar quando a gente perde. Se você está perdendo, você tem que se alegrar. É duro isso, né? É difícil. Quem que pode sorrir? Estou perdendo. Quem? Nós. Você. Eu. Não é a alegria que o mundo dá. A alegria que o mundo dá é diferente. É passageiro. Mas a alegria que nós temos que ter em Cristo é aquela alegria que nos leva ao mais profundo de saber, hoje não está bom. Hoje eu não ganhei, eu só perdi. Hoje eu fui excluída. Hoje alguém me disse que eu sou chata. Hoje eu não fui bem recebida. Hoje eu fui mandada embora do meu emprego porque eu não sei mentir. Então, o dia não vai estar bom. Mas lá no seu profundo, lá no seu escondido, lá no seu sentimento, você tem uma alegria lá no fundo de saber que Cristo vai vir te buscar. E que esse dia ruim, ele vai deixar de existir. O dia mau, ele vai deixar de existir. Porque eu não canso de falar que Deus não mente. Deus não mente. Ainda que eu deixe, muitas das vezes, de acreditar, eu deixo de esperar, eu deixo de crer, eu deixo de orar. Tem dias que a gente deixa. Se eu falar que todos os dias eu estou firme como uma rocha, todos os dias não, eu creio profundamente. Tem dias, irmãos, que eu falo assim, Deus, será que o Senhor está olhando para mim mesmo? Será que esse trem de pregar a palavra não é só coisa da minha cabeça? Não é da cabeça de homem? Não é foro? Sabe? Então, assim, tem dia que a gente vai sim duvidar. Tem dia que a gente vai estar fraco. Tem dia que a gente não vai querer vir para o culto. Tem dia que a gente não vai querer trabalhar. Tem dia que a gente não vai querer ver cara de gente. Tem dia que vai ser assim. Então, o dia mau, ele vai passar. E nós vamos lembrar sempre que nós estamos sendo justificados
diante de Deus, porque nós estamos aqui nessa terra e Deus olha para essa terra que Ele mesmo criou, e Ele criou não para estar da maneira que está, porque quem está fazendo tudo que está acontecendo é o próprio homem. Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus ruim, não é um Deus que fica com chicote na mão toda hora chicoteando, porque se fosse assim, talvez o ser humano teria mais vergonha na cara. Porque a gente não tem. Você já viu o povo falar assim, não tem brilho na cara? É nós. É nós. Porque é fácil a gente vir aqui e falar, ler a Bíblia lá do Gênesis, chegar lá e, coitado do Moisés, que esse povo, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Acontece que é a mesma coisa. Põe um Moisés na nossa frente para levar nós. Põe um Moisés para levar nós para caminhar no deserto. Deixa Deus falar assim, sai da sua casa, calça somente uma sandália, veste somente uma roupa, não leva nada e vai. Será que eu sou cristão a ponto de fazer isso, calçar minha sandalinha, vestir a minha roupinha e sair? Porque foi isso que Jesus fez com os discípulos dele. Não leva nada, não leva dinheiro, não leva bolsa, não leva nada. Veste somente uma roupa, não leva nem troca. Calça a sandália e vai. Irmãos, o evangelho não é para qualquer um. Essa é a realidade. Vai chegar o dia de Jesus voltar. Escuta o que eu estou falando. E nós vamos ter uma surpresa muito grande. Porque o reino de Deus é grande demais. É muito, mas muito, muito grande. É tão infinito que não passa nem pela nossa mente. Pelo tanto de gente que vai. Porque não vai ser muita gente. Vai ser pouco. Nós vamos ter espaço lá. Nós vamos ter muito espaço. Talvez nós vamos passar até dias sem encontrar um ao outro na rua. Porque a sensação que dá é tipo, não, nós vamos morar no céu e ali, né, nós vamos ficar todo mundo em comunhão. Mas o céu, ele é tão grande, porque a palavra de Deus vai dizer que nunca passou pela nossa mente, nós nunca nem pensou. Porque todo jeito que a gente pensa que é grande, quando a gente pensa no mundo, a gente fala, nossa, o mundo é tão grande. O céu é muito maior. Então vai haver um só pastor lá. Vai haver um só lugar. Mas eu acredito que o céu é tão grande, isso eu estou falando eu, amei. Eu acredito que o céu é tão grande, que vai ter, eu vou passar semanas sem ver o irmão Roberto, semanas sem ver a irmã Simar, porque é grande. O que Deus tem preparado para nós é grande. É grande. E o bom de saber é que lá nós não vamos ter essas coisas que a gente tem aqui na terra, de olhar e falar, nossa, não fica a cara do fulano. Ah, não, eu não fico a cara dele, não. Ah, não, hoje a irmã Rosa está com a cara tão chata. Sabe? Então, assim, a gente não vai ter esse tipo de coisa. A gente vai amar, de verdade, que é o verdadeiro amor que Deus fala para a gente ter um pelo outro. A gente olha e a gente ama. A gente olha e a gente respeita. A gente olha e a gente tem que praticar as coisas que Deus, Senhor Jesus, manda a gente praticar se nós queremos ir para lá. Porque tudo começa aqui. A Bíblia vai dizer que já não existe mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. Então, se nós não nos transformarmos aqui na terra, não vai ser lá no céu, não. Então, vai chegar o ponto que Jesus vai voltar. E se nós não tivermos transformados, nós não podemos ir. Aí não vai adiantar eu chorar, não vai adiantar eu implorar, não vai adiantar eu falar, Senhor, quantas vezes eu preguei ali naquela igreja. Senhor, quantas vezes eu tentei, mas eu não dei conta, ou quantas vezes, sabe? Mas tudo que o Davi fala aqui, ó, nesse versículo,
no quarto, eu quero te alegrar. Talvez você fale assim, olha, não, a irmã Meide veio e pregou uma palavra que é impossível para mim. É impossível para mim também, irmãos. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele já fez tudo por nós. E o que vem agora para nós é as práticas. Nós temos que praticar todos os dias. Porque se Deus escolhesse somente pessoas puras, somente pessoas que não pega, que tem mãos puras, quem ele iria escolher? Quem ele iria escolher? Então, o que eu quero que você entenda aqui, ó, que quando ele fala que o seu Deus lhe fará justiça, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos justifica. Porque o homem de si mesmo, ele não se justifica diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus querendo ser justa, eu mesmo, sem olhar para Cristo, sem me lavar no sangue, como que eu poderei? Como que nós podemos nos apresentar a Deus? Talvez naquela época foi uma palavra difícil, por quê? Porque não era qualquer um que poderia entrar na presença. Não era qualquer um que poderia permanecer. Então o povo vinha de ano em ano, o povo vinha, adorava, ia. Eu acredito que da mesma maneira, uns permaneciam, outros não, irmãos. Isso acontece. Vai ter gente que não vai permanecer. Vai ter gente que não vai ficar. Vai ter gente que não vai querer. A palavra vai ser dura demais. Mas vai ter aqueles que vão permanecer. E Davi, ele vai dizer, olha, o seu Deus, o seu Salvador, ele lhe fará justiça. Eu quero frisar e firmar essa palavra. Nós somos justificados. Nós somos justificados. Hebreus 10, 19, 22. Vamos lá. Eu só quero ler com os irmãos para vocês entenderem que quem nos justifica não somos nós mesmos, mas aquele que morreu por nós. Ele vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo, vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que processamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu quero te dizer que tudo que Davi escreveu, os requisitos que um cristão tem que ter para permanecer no santo, que é a pergunta que ele faz. Quem poderá subir ao Monte Santo? Quem poderá permanecer na presença desse santo? Aí vem respondendo aqui no livro de Hebreus. Nós podemos entrar com plena confiança no lugar santíssimo. Nós recebemos de Jesus a porta aberta. Nós podemos fazer como os sacerdotes faziam antigamente, entrar na presença. Nós não temos que sacrificar um animal pela nossa culpa, pelo nosso pecado, porque Cristo já fez isso por nós. Jesus Cristo, ele já derramou esse sangue sobre você. E ele te dá liberdade para chegar a Deus, no lugar santíssimo, e se aproximar de Deus. Mas aí ele vai dizer,
Tenha um coração sincero. Tenha fé. Não chegue diante de Deus com más intenções. Porque Deus continua sendo o mesmo do Salmo 24. Nós sabemos disso. Jesus morreu por nós. Ele abriu o caminho. Ele levou sobre si nossas culpas. As promissórias de morte que nós tínhamos. Ele levou tudo. Sem merecimento, sem merecer nada. Ele levou tudo sobre ele. Tudo. Tudo que nós pensávamos que poderia nos matar, poderia nos deixar leprosos, sujos, trapos de imundícia diante de Deus. Jesus veio e mudou essa história. Jesus veio e mudou a nossa perspectiva de vida. E por que não podemos lutar todos os dias para manter um coração sincero diante dele? Para fazer boas obras diante dele? Para abandonar a mentira, para abandonar a falsidade. Falsidade também é mentira, irmãos. É melhor você ser verdadeiro e a pessoa afastar de você do que você ser falso. Deus não ama falsidade. Deus não está na falsidade. Então, vamos para a parte final. Ele vai dizer assim, ó, abram-se portas antigas para que o Rei da Glória entre. Aí vai fazer a pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. Ele mesmo responde. Quando eu estou fraco, eu tenho um valente do meu lado. Quando eu não tenho força, eu tenho um valente do meu lado. E eu faço esse convite para você. Abra a porta da sua alma. Não vou falar nem do seu coração. Abra a porta da sua alma. Abra a porta da sua alma para Deus entrar, para Jesus entrar. Aí ele vai continuar. Abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Nós sabemos que um dia Jesus ele vai voltar. A certeza que os cristãos têm é essa, de que ele vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos onde nós estaremos quando ele voltar. Mas ele vai voltar. E as portas vão se abrir. Ele vai abrir o céu. Como se fosse um rolo, uma porta. As portas de Jerusalém vão cair, vão tremer, vão cair. E ele vai entrar. Ninguém mais vai impedir ele. Ninguém mais vai impedir ele de entrar. Aí ele vai responder. Quem é o Rei da Glória? Ele vai responder, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu quero te dizer que além de você ter um valente nas guerras do seu lado, você tem o Senhor dos Exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que te prometeu que ele vai voltar. Porque quando eles olham para cima, os discípulos, aí aquele anjo vem e fala, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo que vai voltar. É o mesmo que vai voltar um dia. Ele não mente. Ele continua vendo, ele continua olhando. Eu sei que ele está olhando aqui agora e ele está vendo. Ele está vendo a gente aqui falando dele, ele está vendo a gente falando que ele vai voltar um dia. E nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. No dia da batalha, lembre, o Senhor dos Exércitos está do meu lado. O valente nas guerras está do meu lado. Aquele que me justifica está do meu lado. Eu não preciso me justificar. Eu não preciso jurar falsamente para me beneficiar nessa terra. Porque aquele que me justifica, a palavra está dizendo que ele está do lado de Deus como um sacerdote todos os dias.
todos os dias. Não é Moisés, não é Abraão, não é Elias, não é ninguém. É ele, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está lá. É o próprio Jesus que, quando Deus olha para nós, sente o cheiro dele em nós e nos recebe na presença. Então, não existe outra maneira. Não existe outra maneira de permanecer nessa presença, a não ser abandonando as minhas práticas antigas, a não ser abandonando as falsas obras, os falsos deuses, que é a mentira, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque não tem como Jesus voltar e se sacrificar novamente por mim e por você. Nós já estamos justificados, mas nós temos que caminhar em justiça para nós caminharmos do lado dele. Essa é a palavra que eu trouxe para compartilhar com a igreja. Eu espero, irmãos, de verdade, guarda isso no seu coração. Jesus voltará. Jesus voltará. Ele não mente. Quando ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Assim como ele prometeu que ele viria através dos profetas, e ele veio. E muitos rejeitaram, porque esperavam um rei como Davi, porque esperavam alguém que liderasse como Moisés, esperava alguém que fosse substituir o trono de Davi. Não era assim que a palavra falava? Então Jesus chegou fazendo tudo o contrário. Jesus não sentou em trono em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Ele pegou uma coroa e pôs na cabeça dele e foi reinar. Então ele não servia para aquele povo. Ele não serviu para eles. Ele não servia para os sacerdotes da época. Ele não servia para estar do lado daquela corja de gente. Porque ele não se exibia. Ele não se exibiu com a coroa na cabeça. Em hora nenhuma ele se exibiu por ser filho de Deus. Em hora nenhuma ele se colocou no lugar de Deus. Mas ele veio como servo. Ele serviu até o fim como servo. Então, que nós possamos, todos os dias, seja você mesmo seu professor. Seja você mesmo seu guia. Seja você mesmo aquele que te corrige. Sabe? Estou dizendo isso para não ter que toda hora um chamar a sua atenção. Fulano, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Seja você mesmo consciente das suas atitudes. Seja você mesmo consciente se você está praticando alguma coisa que tem desagradado a Deus. Porque Jesus, ele veio como servo. Ele poderia muito bem ter mudado totalmente o rumo da história, se ele quisesse. Ele é o rei da glória. O rei da glória que o rei Davi fala ali, não me resta nenhuma dúvida que é ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que é ele. Eu agradeço a minha oportunidade.